ao canal Mundo 360. Eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Direito Internacional Aplicado. E eu gostaria de voltar ao nosso último vídeo, no qual eu comentei as repercussões do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aquele dedicado ao direito sucessório, né? Cujo caput é bem claro quando diz: a lei do último domicílio do falecido ou desaparecido determina as regras sobre a abertura da sucessão. Não importa a nacionalidade do falecido ou desaparecido, o seu domicílio e muito menos o local onde os bens que ele deixou se encontrem. A sucessão deve ser aberta pela lei do último domicílio do falecido. Eu examinei esse artigo 10, caput, no nosso último vídeo e quero voltar a ele, mas sob a perspectiva do direito processual. Eu lá examinei no vídeo anterior sob a perspectiva da lei aplicável, que o direito sucessório internacional ele se submete ao princípio da pluralidade de leis aplicáveis, conforme a matéria, o objeto do questionamento que o juiz se propõe, e não ao princípio da unidade sucessória. Ou seja, a lei do último domicílio do falecido ou desaparecido determina as regras sobre a abertura da sucessão, quem herda, em que ordem herda. Contudo, todas as demais questões que aparecerem, relativo à capacidade dos herdeiros, relativo à lei aplicável aos contratos, às obrigações assumidas e deixadas, todas as demais questões que porventura aparecerem no processo sucessório, terão o seu próprio princípio, terão a sua própria lei aplicável, terão o seu próprio elemento de conexão, e não todas as questões estão submetidas à unidade de princípio, que é aquele do último domicílio do falecido ou desaparecido. Hoje eu quero examinar uma parte que ficou faltando, que é a perspectiva processual do direito sucessório internacional, até porque muitos colegas da área jurídica me pediram depois para entrar na parte processual que faltou naquele episódio, faltou naquele momento, por isso eu estou voltando agora apenas para examinar o aspecto processual do direito sucessório internacional. Então vamos lá. Quando aberta a sucessão do falecido ou desaparecido, imaginemos aberta no Brasil, o juiz precisa ter conhecimento do universo patrimonial, ou seja, do universo de direitos e obrigações deixados pelo falecido ou desaparecido. Então, já estou começando deixando bem claro que não se omite do juiz responsável pela sucessão nenhum bem, nem aqueles que estão no exterior. Há um pensamento de que, como esse imóvel está no Uruguai, eu não preciso levar a conhecimento do juiz. Como esses quadros, essas obras de arte estão na França, eu não preciso levar a conhecimento do juiz. Isso é um equívoco, porque o princípio é o da universalidade do patrimônio deixado pelo falecido ou desaparecido. Essa universalidade, esse universo deve ser levado ao conhecimento do juiz que julga. Então, o juiz brasileiro, que foi chamado para promover a sucessão, né? Independentemente da nacionalidade, do domicílio do falecido. Então, ele é chamado a tocar a sucessão. Esse juiz vai ter o conhecimento, porque os herdeiros levaram a ele, do universo patrimonial deixado. Quando o juiz examina esse universo de bens deixados, bens que eu digo, bens sob a perspectiva dos direitos e das obrigações, né? Quando ele examina esse rol dos bens deixados, ele identifica que há bens imóveis no Brasil, mas também há bens imóveis na França, há bens imóveis na Itália. Então, nesse momento, automaticamente, o artigo 10 da Lei de Introdução, ele sofre um corte transversal do artigo 23 do Código de Processo Civil, sobre o qual eu já tratei em um vídeo separado, quando comentei a questão da competência do juiz que julga, competência concorrente ou competência exclusiva. Bom, volto ao tema da competência. O artigo 23, ele é aquele que determina que
é da competência exclusiva do juiz brasileiro julgar ações relativas a imóveis situados no Brasil, tanto sob a perspectiva do imóvel individualmente considerado, sob a perspectiva dos direitos reais da posse e da propriedade, como na perspectiva dos bens considerados na sua universalidade, né? Ou seja, quando se trata de direito sucessório e quando se trata de direito de família. Então, havendo aí bem imóvel ou bens imóveis fora do Brasil, análise de contrário senso do artigo 23 é da competência do juiz onde o bem se encontra. Então, voltando, se o juiz brasileiro, nesse rol universal de bens, identifica que há bens no Brasil, bom, ele sabe que esses bens imóveis no Brasil cabe a ele e exclusivamente a ele fazer a partilha. Todavia, os que estão na Itália e na França são da competência daqueles juízes. Então, nós teremos aí um momento importante do direito sucessório processual, que é aquele no qual o juiz vai partilhar os bens que estão imóveis situados no Brasil, que estão no Brasil, e vai deixar, não vai tocar, mas vai saber que eles existem, aqueles bens que estão na França, que estão na Itália, que serão da competência dos juízes locais. E isso acontece, faço uma nota de rodapé, não apenas na perspectiva da sucessão, né? Mas também no direito de família. Na família, nas hipóteses de divórcio, separação, anulação do casamento, bom, também há partilha do patrimônio entre os companheiros que se deixaram. Então, essa partilha dar-se-á de acordo com o regime matrimonial dos bens, né? Comunhão parcial, comunhão total, separação. Então, ali também acontece, do juiz que está promovendo a partilha entre os companheiros que se deixaram, bens que o juiz poderá identificar fora do Brasil. Então, ele também sabe que naquele momento dar-se-á uma partilha em separado para aqueles e naqueles países onde os ditos bens imóveis se encontram. Mas voltamos à sucessão. As pessoas me perguntam, mas se o juiz se dá conta que há bens, como no caso que eu trouxe o exemplo, na Itália e na França, o que o juiz faz? Ele para a partilha? Bom, existem três caminhos. Primeiro caminho é o caminho que a gente chama da partilha concorrente, partilha concomitante, né? O juiz brasileiro vai fazendo a partilha no que diz respeito aos imóveis no Brasil e concomitantemente se entra com um pedido na França e na Itália, naqueles poderes judiciários, para que os juízes locais, vis-à-vis, de acordo com aquela sucessão que já acontece no Brasil, cujos herdeiros são X, Y e Z, partilhem aqueles imóveis que estão naqueles países, respectivamente. Então, nós temos aí três partilhas paralelas: Brasil, Itália e França. Outra hipótese, que eu até gosto mais, é a partilha sucessiva. Ou seja, terminada a partilha no Brasil, eu informo ao juiz francês e ao juiz italiano que deu-se uma sucessão no Brasil, que a partilha aconteceu dessa e dessa forma, que os herdeiros são esses e aqueles, e há imóveis a partilhar na França e há imóveis a partilhar na Itália. O pedido é feito para cada um desses juízes. E eles, então, promovem apenas a partilha no que diz respeito aos imóveis situados dentro da sua respectiva jurisdição. Eu vivi um caso muito interessante até os anos 2000, porque até então a doutrina e a jurisprudência apontavam esses dois tipos de partilha: paralela, né, concomitante, e a partilha sucessiva. Mas eu tive um caso envolvendo um divórcio litigioso entre dois libaneses domiciliados no Brasil, com imóveis deixados por um dos cônjuges, imóveis de expressivo valor no Líbano. E naquela hipótese, a partilha acontecia em Amparo, no interior do estado de São Paulo. A juíza, diante da possibilidade de que os imóveis situados no Líbano, submetidos sempre à competência exclusiva do seu proprietário, e se o proprietário, um dos cônjuges, recebeu
de um dos seus familiares, aquele imóvel ficar na sua exclusiva seara de interesse, enquanto que o casamento havia sido feito no Brasil pelo regime da comunhão universal, então todos os bens que estavam no Brasil, independentemente do marido ou da mulher, seriam divididos 50-50%, e havia uma possibilidade daqueles do Líbano ficarem apenas na exclusividade, apenas na seara de interesse e direitos da mulher. Então aí haveria, como nós demonstramos, pela perspectiva do marido, um desequilíbrio, né? Porque tudo que estava no Brasil seria dos dois, 50%, e aquilo que estava no Líbano seria apenas dela. Então, diante dessa argumentação e da demonstração cabal da prova do direito libanês e do afastamento do regime da comunhão universal de bens naquele país, provavelmente o juiz libanês, diante da prova levantada, produzida, o juiz libanês desconheceria o direito brasileiro e o regime matrimonial de bens do Brasil e determinaria que os imóveis lá ficassem apenas para ela. Então, como fizemos essa prova fundamental de que haveria aí um prejuízo do marido, considerando sempre que o regime matrimonial de bens, ele é universal, ele pega todo o patrimônio, onde quer que o patrimônio se encontra, para proteger a aplicação do direito correto, que era o direito brasileiro, e o regime matrimonial de bens, que era aquele fixado no Brasil da comunhão, a juíza de amparo determinou a suspensão do processo de partilha dos bens do casal na perspectiva da família, né? Até que o juiz libanês decidisse pela partilha dos bens imóveis que lá se encontrasse e que lá se encontrava. Então, nós, né, conhecemos a partir dessa decisão da juíza de amparo uma nova modalidade de partilha, que é a partilha antecipada, né? Aconteceu nesse caso que eu trouxe na perspectiva da família, mas poderia acontecer também na perspectiva da sucessão, que é a partilha antecipada. Então, a partir dos anos 2000, a partir desse case, dessa decisão de amparo, que chegou até no STJ e foi mantida pelo STJ, nós passamos a conhecer as partilhas em inventário ou em direito de família concomitantes, né, paralelamente, sucessivas e antecipadas. Bom, dessa forma a gente passou a ter, a partir do divórcio litigioso desse casal libanês, com decisão de uma juíza do interior de São Paulo, mas referendada aí por votos interessantíssimos do STJ, nós temos aí uma terceira modalidade de partilhas, né? Tanto na perspectiva da sucessão como na perspectiva do direito de família, que é aquela antecipada. Eu, depois desse caso, usei algumas outras 2 ou 3 vezes esse precedente, buscando a partilha antecipada. Bom, eu comento esse caso em muitos artigos, acho que vocês vão encontrar em artigos que eu publiquei a partir dos anos 2005, 2006, e também no meu livro, Curso de Direito Internacional Aplicado. Ele está comentado com bastante detalhes. Eu ainda vou voltar ao tema da competência exclusiva do juiz brasileiro sobre os imóveis e ao tema das partilhas paralelas, sucessivas ou antecipadas, quando examinar o direito de família. Então, até lá, suas dúvidas, por favor, mande para mim. Muito obrigada pela companhia.